E aí galera, Yoda na telinha de vocês. Hoje eu vim falar um pouquinho de runa, assunto bastante complexo, né? Falado aí por vários youtubers. Eu venho somar mais um pouquinho, trazer um pouquinho do conteúdo, tentar explicar da minha maneira para vocês como a gente vai fazer o descarte, como a gente vai manter as runas, como é que a gente avalia se uma runa é boa, se não é boa. Então a ideia é falar um pouquinho disso daí para vocês, tá? Vou fazer uma apresentaçãozinha e esses são os temas do que eu quero falar com vocês hoje, tá? Falar um pouquinho de pontuação de runa, estabelecendo metas, quais são as pontuações metas, quais as runas que você deve manter, em que parte, em que estágio do jogo você tá e o que você deve começar a guardar, começar a descartar para poder evoluir e seguir, tá? Eu vou falar um pouquinho de reavaliação de runas, grind de runas e descartando runas, tá bom? Vamos começar. Então, o que é pontuação de runas? Vamos falar dessa introdução, né? Existe um método, não fui eu que inventei, isso é um método já largamente utilizado aí pelos top players aí. Alguns youtubers já falaram, já vieram expor um pouquinho, acho que eu tô dando só um detalhamento disso daí maior para vocês, tá? Então é um método simples, tá? De soma dos atributos da tua runa, tentando chegar num score, numa pontuação, num valor de pontuação que vai determinar se uma runa é boa ou ruim, né? Se ela alcançou uma taxa boa de upgrade, se ela está tá no nível máximo disso daí, se ela está perto do nível máximo, e se vale a pena você reavaliar, se grindar e se manter essa runa que você tem, tá? Esse é o principal objetivo, ter um único padrão, eu poder conversar contigo e conversar com outros players, da gente ter um padrão de conseguir avaliar qual é o custo-benefício de fazer um upgrade numa runa, verificar se essa runa chegou no seu limite ou se vale mais a pena você reavaliar ou descartar essa runa, tá bom? Com isso, obviamente, você vai ter uma economia de mana, você já vai pegar uma runa e olhar de cara, saber se vale a pena você manter essa runa ou se vale a pena você fazer o descarte. Mana é um recurso bastante raro nesse jogo, é difícil, se você não tem um farm constante, é muito difícil de você sair upgradando, atualizando todas as runas para ver se ela fica. Então tem algumas runas que você tem que parar e falar o seguinte, não vale a pena eu upar essa runa daqui, vale mais a pena descartar essas runas, beleza? Então, falando um pouquinho de runa, a runa vai de 1 estrela a 6 estrelas, quanto maior o grau dessa runa, maior vão ser os subs dela. Então aqui a minha preocupação quando eu começar a falar de pontuação de runa, não vai ser em falar, runa 5 estrelas vai upar 5, 4 estrelas vai upar assado, vale a pena ficar com 5 ou com 4, não. Somando os subs das runas, você já vai saber se vale a pena. Uma runa 4 estrelas tem uma variação de sub menor do que uma runa 5 que tem uma variação menor do que runa 6. Então, obviamente, você vai conseguir scores ou pontuações maiores com runa em 6 estrelas. Então, eu não vou ficar me preocupando se é uma runa 4, 5 ou 6. Basicamente, eu vou somar os subs dela e ela já vai me dizer se presta ou se não presta. Beleza? Uma coisa importante também falar são das runas ímpares e pares. Vocês sabem que runas ímpares têm um valor específico, certo? Runa 1 só pode ser ataque, como atributo principal. E em alguns subs, elas têm umas certas limitações. Então, por exemplo, você não pode ter, se eu não me engano, defesa porcentagem numa runa de slot 1. Da mesma maneira que você não vai conseguir ter ataque na runa ímpar de slot 3. Então, você tem que ter essa preocupação disso daí, você tem que saber disso, né? E é muito mais fácil você conseguir pontuações de subs melhores em runas ímpares, né? Do que em runas pares. Então vale mais a pena se você tiver uma runa 5 estrelas ímpar, às vezes vale a pena você segurar o par e ver no que vai dar. Agora, se você já pega uma runa 5 estrelas par,
você já vai ter o atributo principal menor, então talvez não valha a pena você seguir. É isso que a gente vai ver aqui, vai avaliar isso daí, tá? Tenham sempre em mente quais são os sets mais raros e quais são os sets meta desse jogo, né? Hoje o meta, hoje sempre, né? Até a segunda ordem, até lançar algum set mais roubado que esse, o set principal do jogo vai ser Violent. E o segundo set vai ser Swift, tá? É lógico que a gente tem algumas composições vindo aí com Will Shield, né, para poder segurar o primeiro round e não ter tanta velocidade assim, mas o meta do jogo ainda é os procs do Violent e Swift tendo o máximo de speed possível, beleza? Isso aqui é um exemplo de pontuação das runas, né? Então você está vendo que a minha runa de velocidade, eu somei os atributos e cheguei a um score de 69. Na minha runa, nessa Blade aí de slot 5, eu cheguei a 98. Eu vou mostrar agora para vocês como é que eu chego nesses pontos aí, nesses valores, tá? Então vai funcionar assim. Eu sempre vou descartar o atributo principal. Por quê? Porque o atributo principal, independente da runa que você está fazendo, ele vai sempre subir igual. Não existe variação de uma runa para outra. A runa de Speed 6 estrelas vai sempre chegar a 42, não vai ter runa menor. Para ser menor vai ser uma runa de 5 estrelas, que vai chegar a 39. Uma runa de HP sempre vai chegar a 63. Então não é uma base que eu consigo, que eu tenha variação. Então eu posso descartar esse atributo na hora de eu considerar o meu score da runa, certo? Então vai funcionar basicamente o seguinte: cada ponto de atributo percentual vai valer um ponto na contagem, um ponto no score. Então se eu tenho 8% de dano crítico, a minha runa vai ter um score 8. E aí eu vou somando assim por diante. Para cada 10 pontos de ataque flat ou de defesa flat, eu vou acrescentar um ponto nessa contagem. A cada 100 pontos de HP flat, eu vou acrescentar um ponto nessa contagem. A cada ponto de velocidade, eu vou acrescentar 2 pontos nesse score. Além de velocidade ter um valor menor, ou seja, eu tenho alguns atributos de HP variando aí até 8 ou 9, dependendo do atributo. Velocidade eu chego a ter no máximo 6. Então ela já perde, né? Ela já tem um valor menor. E velocidade, além disso, ela é o meta do jogo. Ele é o atributo mais importante, o atributo que você vai buscar em toda a runa. Tem pessoas já que estão no mid, no endgame, que vão descartar uma runa sem velocidade. Basicamente, se não tem velocidade, não me interessa upar, tá? Taxa de crítico também. Se você tem um mob de ataque e eu tô a runa principal lá na 4, num mob de ataque provavelmente vai ser dano crítico, você vai precisar de taxa crítica dentro das tuas runas. Somar pelo menos 70% de taxa crítica, senão não viabiliza uma runa de dano crítico no quarto slot, beleza? Então, essa basicamente é a contagem. Não é nada complexo, gente. A ideia é ter um método simples de avaliação de runa. Eu não quero que vocês façam contas mirabolantes, certo? A pessoa que propôs e inventou isso daí, né, não quer que você faça conta mirabolante. Ela quer que você facilmente identifique se a tua runa tem um score ou não. Vamos fazer uns exercícios aqui, tá bom? Eu tenho essa runa de velocidade, essa runa de spare, beleza? Ela tem um sub de Death Flat. Esse sub ele não mexe, ok? Ele é inato da runa e ele não vai sofrer alteração nos upgrades, mas ele vai contar no meu score. Eu diria até que essa é uma runa, sempre runas com subs, né? Elas já vão te dar uma vantagem em uma runa que não vai ter aquele sub, né? Você pode falar que uma runa Legend que tem um sub é uma Legend verdadeira. Uma runa que não tem um sub, né, é uma semi-legend. Você não vai conseguir o máximo de score dentro dessa runa. Então vamos fazer um teste aqui, beleza? Vamos fazer um teste não, vamos fazer um exercício aqui. Eu tenho uma runa de velocidade com Death Flat, taxa de crítico, Death, HP e dano crítico. Então funciona assim. Para cada 10 pontos eu vou ter um ponto. Então eu pego 18, divido por 10 e vou achar 1.8. Estou arredondando para cima, ok? 2 pontos, tá? Cry Rate, taxa crítica. Tenho 5 vezes 1,5
vou chegar aí a 7,5, arredondei para cima, 8, ok? Defesa percentual, 20, para cada ponto de percentual eu vou somar um ponto no meu score, vai dar 20, HP percentual 32 e dano crítico 7. Com isso eu tenho um score de 69 nessa runa, ok? Então isso é uma maneira de eu avaliar. Vamos fazer um outro teste? Eu tenho uma runa Violent de HP com um HP flat, essa não tem sub. Eu tenho HP flat, res, ataque e velocidade. Vamos montar a telinha? Olha lá, 463 dividido por 100, 4,63. Eu estou arredondando para mais, 5. Para cada ponto de res, um ponto no meu score. Para cada ponto de ataque, um ponto no meu score. Para cada ponto de velocidade, 2 pontos no meu score. Cheguei a 55, como vocês podem ver na conta. Beleza? Então eu já avalio, eu já sei de cara que a eficiência dessa minha runa HP Violent é menor do que a minha runa no slot 2 velocidade de Despair. Independente da runa, ok? Independente se a gente está falando de Violent ou não, eu poderia ter uma runa de HP com uma eficiência maior, tá? A runa Blade, tá? Eu tenho uma runa Blade, defesa percentual, ataque percentual, velocidade, taxa de crítico e dano de crítico. Chego aos pontos aqui. Vocês podem ver lá, defesa percentual, 1 ponto para cada, ataque percentual, 1 ponto para cada. Speed é 2 pontos, está somado certinho ali, eu só botei o multiplicador errado. Taxa de crítico e dano crítico, beleza? Eu tenho 98 de eficiência de score nessa minha runa, beleza? Vamos falar da defesa, dessa runa de shield de defesa, beleza? Mesmo esquema, eu tenho 7 de HP percentual, 4 de precisão, dano crítico 14, velocidade 11 e taxa crítica 5. Eu tenho também uma runa de 55 de score. Vejam, são runas diferentes, é uma runa diferente da Violent, mas elas têm basicamente o mesmo nível de eficiência. Agora você está se perguntando, ou pensando, e agora? 55 é bom, 55 é ruim? Qual é o máximo que eu tenho de runa? O que eu posso fazer? Como é que eu posso mensurar isso daí? Como é que eu posso saber se a minha runa está com uma eficiência alta ou baixa? É simples, tá? A pontuação máxima de runa vai ter basicamente 2 variações, beleza? A primeira variação é para as runas 1, 3 e 5, que vão ter sempre o principal atributo flat, tá? E as runas 2, 4 e 6 com os atributos, tendo atributos flat ou percentual. A única diferença vai ser para a runa 2 quando ela vier com velocidade, ok? Então eu tenho uma variação, é a runa 2 com velocidade, tá? E o resto, beleza? Fica assim. Para as runas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que não sejam velocidade, eu vou ter sempre essa métrica, ok? No sub eu posso ter Cry Damage, ACC ou Res. Na verdade eu posso ter qualquer coisa, ok? Eu estou verificando a pontuação máxima, o melhor que pode acontecer. Então, no melhor cenário, o que pode acontecer é você ter Cry Damage, ACC ou Res dentro do teu sub da tua runa, porque ele é imutável, ele não vai mexer, beleza? Então essa pontuação pode chegar no máximo até 8 dentro do teu sub. Vamos pensar que você teve 4 rolamentos, 4 rolls, né, o chamado quad roll em speed. Você upou o máximo de speed, que é 30, você tem 6 no primeiro, beleza, já nativo nela, você tem os 4 rolls em 6, então o máximo que você vai poder ter de speed numa runa é 30, ok? Você upou o máximo de Cry Rate e você tem um dos atributos, ataque, HP e Def Percent, que pode chegar até 8 numa runa 6 estrelas, beleza? Então uma runa sem grind, tá? Excluindo a runa 2 de velocidade, ela pode ter no máximo score 93, beleza? Se eu grindar essa runa, fazendo uma troca de atributos, tentando pegar o máximo de tudo, botando sempre uma Grind Legend ou Enhanced Legend, eu posso chegar a 127. Esse é o meu score máximo dentro de uma runa. Então daqui pra frente, quando a gente começar a falar de runa, você vai ver que é
90 e pouco de 127, 90 e pouco 80 e pouco de 93. Esse é o máximo, essa é a pontuação máxima que você pode ter na tua runa. Então você vai saber o quão distante você está disso daí, tá ok? A runa de velocidade, pelo atributo de Speed, que é o vezes 2, que é um atributo mais importante, está no atributo principal e você vai descartar, ela vai ter uma pontuação menor, ok? Então, nessa tabelinha aí eu mostro que o máximo de pontuação dentro de uma runa 2 que eu posso ter sem Grind e sem Enhanced é 77. Com Grind e Enhanced é 112. Esse é o score máximo, ok? Se a gente voltar um pouquinho aqui para o slide anterior, eu tenho 55 de 127 e eu tenho 69 de 116, ok? 98 de 126, então quer dizer, são runas que estão numa média boa, né? São runas boas que valem a pena você ficar, reavaliar e depois trabalhar em cima dessas runas aí. Não são scores muito baixos, beleza? Tá. Vamos falar um pouquinho das metas, né? Do que deve acontecer na tua conta, do que você deve estar pensando e que tem que estar focado para validar isso daí. Primeiro, essa meta é você que tem que decidir isso daí. Não sou eu, Yoda, que vou falar para você. Cara, começa a descartar runa assim, assado. Isso daí, não, se eu fizer isso daí, cara, eu vou estar te prejudicando. Por quê? Porque cada conta é uma conta. Você tem que saber exatamente onde você está no jogo, onde você se encontra de validação para poder saber aonde exatamente você está. Beleza? Ok. Então, se você tem essas runas aqui de 55 pontos, beleza? Vale a pena você ficar com essas runas ou vale a pena você descartar? Isso você tem que avaliar. Você tem que entender qual é a tua média. Você tem que olhar as tuas runas, olhar o teu inventário e tentar observar qual é a média dos scores das runas que você tem. O que eu vou passar para você é uma base. Ok? Não é mandatório, não é para você levar isso para a tua conta. Você precisa avaliar, você precisa sentar e avaliar a tua conta. Por experiência, tá? Por uma pessoa que está no mid, não é early game, é mid game, o normal é você somar 35 a 50 pontos numa runa, beleza? É óbvio que você vai ter runas com uma pontuação maior. Essas runas você já vai levar para o teu endgame, beleza? Uma pessoa que se encontra no endgame dificilmente vai ter uma runa com uma pontuação abaixo de 70, tá? Por que eu estou falando dificilmente? Você não vai descartar uma runa com score abaixo de 70, você só vai descartar uma runa com score abaixo de 70 que está no teu inventário, que você tem certeza que no teu mob tem runa com score maior. Não vale a pena você descartar uma runa 70 se você só tem ela daquele set naquela posição. Uma runa abaixo de 70 se você só tem ela com aquele set naquela posição, né? Isso é uma coisa que você vai ter que olhar para a tua conta, saber se vale a pena e seguir com isso em diante, beleza? Lembra que uma runa Violent pode somar 10 pontos, mas se ela for a tua única runa naquela posição para você formar o teu set Violent, não vale a pena você descartar e ficar sem set Violent. Coloque ela lá e vai farmando até você encontrar uma runa com um score maior. Encontrou uma runa com score maior, colocou aquela lá. Tem espaço para ela em outro mob que não estava runado? Vamos colocar ela lá. Não tem? Essa daí já é ruim, já vai para o inventário? Cara, descarta, pega o dinheiro e vamos farmar, vamos upar outras runas, beleza? É importante também falar que runa rosa, runa laranja, que é a runa Hero e Legend, hoje você tem que pensar duas vezes antes de descartar. Se for um set raro, estamos falando de Violent, Swift, que é uma runa Legend, cara, tem reavaliação, tem grind, tem as pedras imemoriais agora. Então, existe um trabalho muito grande a ser feito. Hoje você tem condições de trabalhar muito a tua runa e evoluir muito ela, beleza? Então, vamos falar um pouquinho agora de reavaliação de runas, beleza? As pedras de reavaliação, as Reappraisal Stones.
Essas são pedras farmáveis, tá? Nas bestas elementais, fogo, vento e água, tá? Onde você consegue essas pedras, tá? A pedra de fogo, de vento, de água e os cristais de energia pura, ok? Você consegue ir no seu edifício de criação e consegue craftar, consegue fazer, produzir 3 pedras de reavaliação por semana. Essas pedras são fundamentais. Se você já está no mid, se você está saindo do early game, se você já consegue, tem condições de farmar bestas, faça isso. Faça essas pedras de reavaliação toda semana, farmem elas. Essas pedras são fundamentais para o teu crescimento no jogo, ok? Com essas pedras de reavaliação, você tem condições de alterar os atributos da tua runa. Na verdade, rolar todos os atributos novamente. Se essa runa tua, durante o upgrade, não upou os atributos que você queria, ou veio o atributo flat, ou ela não ficou sinérgica, não ficou com os atributos que condizem, ficou com res, dano crítico e a cura, sei lá, precisão. Quer dizer, não é uma runa que você não vai, dificilmente você vai conseguir usar. Você não tem uma taxa de crítico, ou se não vem um ataque, um HP, você não vai conseguir usar essa runa, não tem uma velocidade. Então você vai querer fazer uma reavaliação disso, porque vai ser muito difícil você conseguir uma outra runa, Legend, igual aquela. Então você pega aquela runa, reavalia, ela vai rolar todos os atributos de novo, né? Lembre-se que o sub não reavalia, certo? O sub vai ser sempre o mesmo. Ele vai reavaliar e vai rolar todos os scores, todos os valores de cada atributo. Então você consegue aí, numa runa que tinha 2 ou 3 atributos flat, você consegue rodar de novo e conseguir um 18 de speed, consegue um quad roll numa speed, você consegue fazer com que aquela runa seja utilizada. Consegue HP percent, def percent. Então, isso é muito importante, tá? Agora, o que você precisa ter em mente, o que você precisa ter na tua cabeça é o seguinte: essa pedra é muito rara e é muito difícil de você conseguir isso daí, para você gastar isso daí numa runa rara, numa runa 5 estrelas, numa runa verdinha de 6 estrelas, não vale a pena você reavaliar esse tipo de runa. Pensa o seguinte: por mais que você consiga 3 runas dessas no farm na sua semana, os atributos que vão ser rolados vão ser totalmente randômicos. Então não vai ser no primeiro rolamento, na primeira reavaliação, que você vai conseguir um melhor resultado da tua runa. Você vai precisar rolar ela 2 ou 3 vezes para conseguir um rolamento, um set de atributo que você vai falar o seguinte: opa, essa vale a pena eu continuar, eu grindar, eu encantar, eu vou trocar esse atributo e vou seguir com a minha runa, tá? Então, o que eu recomendo aqui para você, tá? A minha recomendação é: foque nas suas 6x Legend. Se você tem 6x Legend que não tá muito sinérgicos, que não tá legal, cara, guarda as pedras de reavaliação para essas runas. Quando você acabar com as suas runas Legend, procure as 6 Hero, as 6 rosinhas. E depois disso daí, procura as 5 Legend. As 5 Legend antes das 6 raras, sim. Quanto mais sub, melhor. Às vezes a tua Legend, a tua 5 estrelas Legend vai te garantir uma soma de atributo muito maior do que uma 6 azul, tá? Tenha em mente na tua cabeça quais são os sets mais raros. Se eu tivesse que passar para você aqui, na minha opinião, quais são os sets que valem mais a pena de reavaliação, que você vai utilizar, Violent, Despair, Swift, Will, Shield, Nemesis, Fight, Revenge, Vampire e o resto. Não vai ficar gastando tua pedra de reavaliação em Runa Energy, em Runa Focus. Cara, fecha primeiro os sets mais complexos, os sets mais raros do jogo, os sets que vão te dar uma vantagem maior em cima dos outros sets. Um set Energy é fácil de você fechar, precisa de 2 para você fechar um set Energy. Então você vai conseguir runas mais sinérgicas ou runas melhores do que Violent. Vai ser muito difícil você fechar o Violent. Às vezes você está precisando do slot 3 ou do slot 4. Vamos falar aqui, slot 4, slot 6 de Violent. Se você está falando de dano crítico e HP, é muito raro. Então se você tiver uma runa Legend 6,
faz primeiro ela. Se você tiver uma 6 Hero dessas, faz primeiro essa. Se você tiver 5, eu vou te falar o seguinte, pensa nas 5, primeiro nas ímpares, ok? 1, 3 e 5. Depois você vai pensar nas 5 Legend par, porque a diferença do atributo principal é grande para uma 5 Legend, a não ser na velocidade. Velocidade vale a pena. 39 para 42 é praticamente nada de velocidade. Então se você tiver uma Violent, uma Swift no slot 2, cara, vale a pena você mexer e você upar. De resto, prioriza as 6x Legend, 6x Hero, beleza? Vou dar um exemplo aqui de runa que eu tenho guardada e que pode... Estou aguardando aqui pedra de reavaliação para poder mexer. Veja, eu tenho uma Despair que pontuou 27. É uma runa muito ruim. Pegou o mínimo de velocidade possível. Upou 2 vezes em HP, 2 vezes em defesa flat, 1 vez em precisão. Tem nada de cinético nessa runa. Eu vou fazer um descarte de uma runa Legend? Não. Eu vou segurar e vou reavaliar assim que eu precisar. Veja outro exemplo. Eu tenho uma runa Legend no slot 1. Essa daqui não está também de todo ruim. A pontuação fica em torno de 45, mas é uma runa que não tem sinergia nenhuma. Eu tenho 18 de dano crítico, mas eu não tenho nada de taxa. Eu não vou trocar o meu HP flat, porque eu vou perder um up. Upou 2 vezes no HP. Não vale a pena trocar. Talvez valesse a pena ficar com HP e trocar precisão. Mas mesmo assim, uma runa Violent, se eu trocar para taxa de crítico, eu vou perder velocidade. Eu não vou ter velocidade nessa runa, o que é muito ruim. Então assim, não vai ter jeito. Essa runa vai precisar ser reavaliada, ok? Uma runa Will de ataque. Veja, também tive muito azar no up dessa runa. Upou 1 vez em taxa crítico e o resto todo em ataque flat. É uma runa que não vale a pena você ficar. Eu preciso reavaliar isso daí. Isso é importante, porque uma runa de ataque Will, uma runa para um dano massivo aí, uma equipe que vai meter a porrada numa rodada só e não vai deixar sobrando ninguém. Então, isso é uma runa muito interessante de ser upada, de ser reavaliada. O score dela foi muito baixo. Veja, uma runa de Destroy, de Death, também upou muito em ataque, upou muito em HP e tenho defesa flat, quer dizer, eu tenho 3 atributos flat e upou muito ruim. Então, essa é uma runa que certamente eu vou reavaliar. Ela já tem um sub, veja, ela já tem um sub de ataque percent. Então, ela na verdade ela pode me render uma runa muito boa de defesa na 4, beleza? É uma runa que somou 34 pontos, é uma runa bem baixa, tá? Vamos falar de reavaliação, vamos continuar falando dessa reavaliação e de grind de runas, né? Melhorias e encantamentos de runa, tá? Você tem 3 pedras hoje, beleza? Que tipo de pedras são essas? As Enhanced Stones, tá? Essas são pedras que trocam o atributo, trocam um determinado atributo, ok? Você tem lá uma defesa flat, esse é o seu único atributo flat na runa, você consegue trocar ele por um atributo percentual. Você pega essa runa no raid, nesse raid você consegue runas do tipo rei, de ataque, você vai conseguir todo tipo de runa e cada runa tem um certo tipo de atributo incrustado que vai fazer com que você troque. Você vai escolher, você vai juntando isso daí e ele vai te beneficiar, ele vai conseguir resgatar uma runa que tenha um atributo flat, você vai conseguir fazer com que ela ganhe um score maior, com que ela tenha uma eficiência muito maior. Pedras de melhoria, as Grindstones, elas aumentam o atributo que está incrustado nela, ou seja, então você pega uma Grindstone de aumento de HP para Swift, tipo uma runa de 7 Swift. Então você tem condições de ir lá na runa Swift e aumentar o HP dele de acordo com a porcentagem da runa que você tem. Você tem runas incomuns, raras, heroes e lendárias. Quanto maior o grau dessa runa, dessa tua grind, maior vai ser o atributo que você vai conseguir aumentar isso daí. Isso daí também é randômico, ok? Então, por exemplo, uma grind rara pode ser de 3 a 6 e uma
uma Hero vai ser de 4 a 6. Então você consegue muitas das vezes também numa runa rara chegar a um bom limite, a um bom aumento, ok? As runas imemoriais, o que eu vou falar aqui é um pouquinho de especulação, é o que eu li, mas ninguém ao certo sabe exatamente como isso vai funcionar, né? Diz nas notas dos desenvolvedores que elas vão maximizar o atributo que foi rolado da tua runa, ou seja, se a tua runa rolou 2 vezes o mínimo no HP, você usando essa Immemorial Stones, essas pedras imemoriais, você vai conseguir maximizar esse rolamento natural que você teve, tá? Eu vou dar um exemplo de uma runa Violent, 5 estrelas que eu tenho, tá? E ela, por definição, é uma runa Legend. Você vê que ela está somando 54 pontos. Você vai ver aqui na minha tabelinha, né? Os valores nativos, eu tenho 8 de taxa crítica, 12 de speed, 5 de dano crítico e 13 de HP. Então, fazendo a formulazinha, aplicando aquela formulazinha da pontuação, eu chego a um total de 54 pontos nessa minha runa, ok? Só que preste atenção, eu tenho muita coisa aqui para poder alterar nessa runa. Eu tenho 2 atributos que podem ser grindados e eu tenho um ou 2 atributos que eu poderia trocar, né? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, qual é a ideia? Eu ficar com uns 8% de Cry Rate, certo? Aumentar, tentar colocar uma pedra rara ou lendária dentro dessa speed, tentar chegar a um 17 de speed, tá? E trocar esse dano crítico. Por quê? Porque o dano crítico eu não posso grindar. Então, nesse caso, como eu rodei muito pouco de dano crítico, não vale a pena eu tentar um 9% de dano crítico. Aqui vale mais a pena eu colocar uma enhanced de ataque, que pode ser se eu botar falando de lendária, que pode ser de 9 a 11, e depois tentar grindar ainda mais 10% de ataque, chegando a 23 de ataque nessa runa. Então, assim, isso é uma coisa que vocês precisam, não tem muito ensinamento para isso, vocês precisam entender o que vai valer a pena. Se você tivesse 2 ou 3 rolamentos em cima desse dano crítico, eu permaneceria com dano crítico. Mas vale muito mais a pena eu ter mais 23% de ataque do que 5 de dano crítico. Então, ou 9 de dano crítico, vale muito mais a pena eu ter 23% de aumento, até 23% de aumento no ataque. Então, veja que essa minha runa, de 54 pontos, eu posso chegar a 92 pontos grindando, tá? E falando das pedras imemoriais, vejam quanto isso pode me dar, pode melhorar ainda mais a minha runa. Porque, entenda o seguinte, essa é uma runa 5 estrelas, ok? Legend. Ela começou com os atributos padrão. Imagina o seguinte, que a taxa de crítico ela começou com 4, velocidade ela começou com 4, com 5, dano crítico não foi, não teve nenhum roll, foi com 5, HP 7 ou 8 aí de HP, 6 ou 7 de HP. Então vamos pensar o seguinte, no primeiro roll, quando essa runa chegou a mais 3, ela ganhou mais 4 de velocidade, certo? Porque ela chegou no mais 8. Veja, não é necessariamente mais 4, pode ter sido mais 5, mais 3, ok? Ela pode ter iniciado com mais 3 e ter ganhado mais 5, tá? Que é o máximo de roll que uma runa 5 estrelas pode subir. Então o que interessa agora, vamos imaginar que ela tinha 4 e subiu para 4 e ela ficou com 8. Eu tive 2 rolls dentro de velocidade. Por quê? Porque o máximo de velocidade que eu posso ter num roll para uma runa 5 estrelas é 5. Então, para eu ter mais 12, né? Eu ter 12 de velocidade aí, com certeza eu tive o valor inicial mais 2 rolls dentro dessa runa aí. Provavelmente foi 4, 4, 4. Ou 5, 3 e 4, tá? E eu tive mais um roll no HP, que provavelmente upou aí mais 6 ou mais 5, dependendo de como estava a minha runa, tá ok? Então imagina o seguinte, se eu usasse essas Immemorial Stones, percebam que eu estou usando em todos os atributos. Eu não sei se você vai poder usar em cada atributo, se vai ser que nem pedra de encantamento, você só vai poder usar um. Mas você poderia usar um dos scores, por exemplo, nesse score de velocidade que upou mais 4, eu poderia tentar maximizar. Eu poderia chegar a 15 de velocidade, beleza? Se eu chegar a 15 de velocidade com uma pedra, com uma grind lendária, eu posso chegar a 20 de velocidade
nessa minha Violet. E isso é importante, veja, que o máximo de pontuação que eu posso conseguir, eu posso chegar até 102 de pontuação, bem próximo da perfeição. Uma runa de 102 de score é uma runa absurda, é uma runa endgame, com certeza, mesmo sendo uma runa 5 estrelas, ok? Para finalizar, eu sei que esse vídeo ele é até um pouco monótono, um pouco chato para falar isso daí, mas entendam, isso é muito importante para você que está começando, para você que não tem noção nenhuma de runa, para evitar de você fazer aquela cagada na tua runa, de vender uma runa que você tá, que talvez tenha um bom futuro e até ficar mantendo, estourando o teu inventário com uma porção de runa que você não vai usar, que você sabe que você não vai usar, tá? Então vamos pensar e falar um pouquinho desse descarte de runas, tá? Vamos aprender a descartar runa. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, independente do nível do jogo que você tá, descarta runa que não soma 15 pontos no nível 0. Estamos falando de runa, olha, percebam que eu não estou falando de runa 4, 5 ou 6 estrelas. A runa, ela vai ter os atributos, ela pode ter um subnativo e mais 2, vamos pensar numa runa azul assim. Então mesmo uma runa azul, uma runa rara, pode somar 15. Então eu não estou mandando você descartar qualquer runa, eu estou mandando você descartar uma runa azul ruim, ok? Que não soma 15 pontos, tá? Descarta isso, não vale a pena você upar, não vale a pena você perder tempo tendo isso daí, ok? Pode descartar, vai por mim, tá? Descarta runa com menos de 20 pontos que não tem os atributos sinérgicos, ou seja, pegou um sub de réis, o primeiro atributo de dano crítico e o segundo atributo de precisão. Você não vai usar essa runa, cara. Não tem nenhum mob que vai se beneficiar disso daí. Você vai upar, você vai gastar uma grana para tentar upar, para ver se vai pegar taxa de crítico, para ver se vai pegar velocidade. Você vai gastar uma grana que você não tem. É mais fácil você pegar isso daí, ganhar um dinheiro, fazer um mana para poder investir na runa certa, na runa correta, beleza? Descarte runas que não somarão sua meta no mais 12. Ou seja, se você estabeleceu, viu que a média dos teus pontos são 35 pontos, ok? É uma média razoável. Se você tem runas que somam 35. Se você pega uma runa e fala o seguinte, olha, essa runa é azul, beleza, mas está somando aqui mais 7. O máximo que eu posso ter de roll aqui é, sei lá, mais 8 em cada, mais 16. Não vai somar os meus 35 pontos quando somar mais 12? Não tem por que eu ficar com essa runa. A não ser que eu só tenha ela, não tenha mais nenhuma runa naquela posição daquele 7, ok? Se não somar a tua meta no mais 12, cara, joga fora, descarta isso, mas faça você salvar o teu mana para uma reavaliação melhor no futuro, ok? Sempre guarda runa lendária 5 estrelas para cima, ok? A não ser que você seja um endgame muito ferrado, você já esteja num late aí e esteja sobrando isso aí no teu inventário, tá? Guarda, porque mesmo a runa 5 estrelas, principalmente as ímpares, podem te render boas runas com scores excelentes e que podem compor melhor até do que uma 6 azul, ok? Uma 6 rara, beleza? Guarde runas Heroes com sub e essas runas Heroes de 7 raro. Como estamos falando de Violent, estamos falando de Nemesis, estamos falando de Swift, estamos falando de Will, são 7 raros, cara. Guarda, se você tem uma Hero, ela tem sub, ela pode se tornar uma runa muito boa no futuro, reavaliando. Guarda, a tua preferência é óbvio que é para as lendárias, mas as runas Heroes vão valer a pena no seguro momento. Coloca ela no teu mob e aguarda para você ir reavaliando até que você consiga uns atributos que sejam cinéticos com o mob que você está usando, tá bom? Tenha sempre em mente, né, a necessidade de velocidade, tá? Velocidade é um meta, ok? O que é meta? É a técnica mais efetiva atualmente utilizada, ok? Isso é meta, é Most Efficient Tactics Actually, tá? Então,
dentro desse meta, no Summon Wars, ok? A gente está falando de Speed, que é velocidade, Violent, ok? Com os procs, e de controle. Então entram aí alguns sets de spare, alguns mobs com muito controle, crowd controls, que é o CC. Então essa é a meta do jogo, isso daí não vai mudar. Você tem que startar, muitas das vezes, que se você inicia uma partida, é você que tem a principal vantagem em cima da pessoa. Então tenha sempre a necessidade em mente que velocidade é a principal necessidade dentro das tuas runas. Se você tem uma runa com 15 ou mais de speed, mesmo que tenham estejam com alguns atributos flats ou atributos ruins, muitas das vezes vale a pena você manter, trabalhar essa runa, porque vai ser muito difícil você conseguir uma runa com 15 a mais de velocidade. Essa vai ser uma runa que você vai conseguir, com certeza, conseguir utilizar na maioria dos teus mobs, ok? Vamos fazer uma brincadeira. Vejam, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Algumas runas que eu acabei ficando, testando, e que me renderam muito boas runas no final. Vocês vejam que o grau, eu vou apresentar para vocês só runas raras, ok? São runas que começaram azulzinhas e que iniciaram já, somaram os pontos, ficaram acima dos 15, dos 20 pontos, e eu decidi investir, tá? Essa runa começou com 8% de HP, certo? 5% de velocidade e estava com speed no máximo, estava com 6 de speed, ok? De cara, eu sei que eu avaliei que dava para aumentar essa runa. Você pensa aí, 6 de speed vezes 2, 12, com mais 5 de defesa, 17, com mais 8, eu já estava com uma runa que uma runa Vampire, que é uma runa também rara, tá? E ela já tinha 25 pontos no mais 0. Ó, uma runa rara, mas já estava somando 25 pontos, ok? Então o que vale a pena? Vale a pena upar ela para mais 6. Por que mais 6? Porque eu gasto muito pouco mana para upar essa runa para mais 6. A média de um up de uma runa para 0, de 0 para mais 6, é 20 mil, 20k de mana. Média, ok? Pode dar um pouquinho menos, pode dar um pouquinho mais. Mas vamos ter em mente que é 20k. 20k para essa runa, vale a pena o risco, ok? Essa runa, ela me upou as 2 vezes em velocidade. Ela foi para 18 de velocidade, ok? Então, se não me engano, ela foi para 17 de velocidade. 18 não, ela foi 17 de velocidade e eu consegui grindar para 21. Então é uma runa que de cara eu upei para mais 6, gastei os 20k e vi que do jeito que ela estava, valia a pena eu upar para mais 9. Quanto é que eu gasto no up do mais 0 por mais 9? Eu gasto em média 50k. Então você tem que pensar, na hora de você upar a tua runa de mais 6 para mais 9, se vale a pena. Por quê? Porque é muito tenso isso daí. No momento que você tem uma runa que upa para você, que já está te dando um 17 de velocidade, e qual o atributo que vai vir? Esse atributo ele pode ser um atributo flat e acabar estragando a runa, porque numa runa azul, né, ela vai ganhar um atributo no mais 9 e vai ganhar um atributo no mais 12. Mas esse atributo eu ainda não sei o que vai ser. Então mesmo uma runa pegando 17 ou 18 de speed sendo azul, eu ainda posso ter uma runa muito ruim que eu vou descartar, né? Eu posso pegar 2 atributos flat que vai falar o seguinte: eu vou inutilizar essa runa, não serve para mais nada. Então eu achei que valia a pena upar para mais 9. Quando eu upei para mais 9, eu ganhei taxa de crítico, que é um excelente atributo, ok? Encaixado na maioria, na maioria dos mobs. Você precisa ter uma chance de critar. Então, quando chegou para mais 5, eu falei, ótimo, essa runa vale a pena ir para mais 12. Por quê? Porque se eu ganhar um atributo flat agora, eu consigo trocar. Então eu consigo trabalhar nessa minha runa e fazer valer a pena. Foi o que aconteceu. Eu ganhei, se eu não me engano, defesa flat nessa runa aí. E eu troquei por ataque. E depois eu grindei o ataque. Então você está vendo que isso aqui é uma runa que pegou aí por baixo, ó, 21 vezes 2 dá 42, 42 com 11
53, 53 com o 8 dá 61, 61 com taxa de crítico que vai dar mais 8 dá 69, 69, 70, 83 aí de score dentro, nessa runa aí. Então uma runa rara que pegou 83 de score, é um score bem lá em cima. É muito difícil de você ter uma runa com score hoje 83, se você não for um jogador endgame, beleza? Um outro exemplo é essa runa Nemesis do meu iMessage. Essa runa ela não somava 20 pontos, ok? Mas ela tinha velocidade e precisão. Então, pro meu nível de conta, ok? Eu farmo muito. Então valia a pena eu gastar 20k para ver se essa runa ia subir as 2 vezes da Speed. Foi o que aconteceu. Depois que ela sobe as 2 vezes da Speed, eu tento mais 9 para ver se ela vai vir com um atributo decente. Veio com um atributo decente, daí eu subi para mais 12. Veio um outro atributo, eu não precisei trocar nenhum atributo. Grindei os 3, essa é uma runa também que pegou um score muito alto. Essa runa aí de dano crítico que está no Bulldozer, mesmo esquema, ela tinha velocidade como sub, quer dizer, eu não se essa runa não upasse com os atributos decentes, ela ia para o descarte, mas ela veio muito bem, tanto na defesa quanto no ataque. Ela upou as 2 vezes quase no máximo de defesa, né? E depois ela veio e upou taxa crítica, o que é fundamental para uma runa de dano crítico, ok? Essa runa ela já estava valendo a pena para mim, mesmo que não passe HP, eu ia trocar o último atributo dela para qualquer coisa, para HP, precisão, ou até mesmo resistência, eu ia colocar nela daí. Eu não ia deixar um atributo flat nessa runa, essa runa já estava com um score muito alto. Essa runa do Galleon é a mesma coisa, veja, ela já estava com taxa crítica incrustado no sub e tinha velocidade HP. São atributos sinérgicos, mesmo por uma runa Focus. Então o que eu fiz? Eu upei as 2 vezes em Speed, veio Res e veio Precisão. O que eu posso fazer aqui? Eu posso até trocar o Res futuramente, se vier se eu tiver um ataque, pegar um Legend de ataque, eu posso ignorar isso daí e trocar, se eu quiser o meu Galleon um pouquinho mais ofensivo, beleza? Então é isso, aprendam a guardar as runas, aprendam a descartar runas. Imagine a tua runa sempre quando ela tiver mais 12, ok? Pensem nisso daí, trabalhem as runas. A Come to Us está dando cada vez mais ferramentas para a gente poder trabalhar. Está muito mais complexo até trabalhar runa do que trabalhar mob, porque hoje a gente upa mob razoavelmente rápido. Você tem aqueles super Angelmons que botam um bicho no nível máximo, no máximo. Os Rainbow Mon 4 estrelas no nível max que você compra toda semana na GVG. Então se você comprar um Rainbow Mon toda semana, a cada um mês e uma semana você consegue colocar um mob 6 estrelas. Isso daí para um cara que joga moderadamente, né? A gente está falando aí provavelmente de um mob 6 estrelas por mês aí para uma pessoa que é ativa, tá? Então trabalhar mob ficou muito fácil. Você faz isso e vai jogando teus Angelmon, os teus Devilmon semanal no mob que você precisa, no caso se for Nat 5. Se não, você vai conseguindo mobs 3 estrelas e farmando e subindo. É muito fácil você trabalhar isso. É muito mais difícil você trabalhar em cima de runa. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Acho que já falei bastante. Eu acho que foi um conteúdo fundamental para vocês aí que não tem muito conhecimento de runa, né? Que estão pegando. Isso daqui não é para um cara nubão, um cara que está começando agora, que não entende nada de runa, né? Isso daqui eu acho que já é para um early game para mid game. Isso é um tutorial para early game e mid game, com uma pessoa que já tem um farm de runa acontecendo, que está com dificuldade, que está com o inventário cheio, está com dificuldade de descartar, está com pouco mana, não está conseguindo dar conta de fazer os upgrades, de fazer os testes na runa. Então partam para essa pontuação. Top players usam isso daí. Falando de top player internacional, Barion usa isso daí,
Tiger D usa planilha com isso daí, Island Growth usa isso daí, os caras BR usam aí, Santo Demo já falou disso daí, Joninha já falou de pontuação de runa. Eu tô aqui dando um overview, uma apresentaçãozinha para vocês do que é. Eu espero que não tenha ficado muito monótono, eu espero que vocês consigam absorver isso tudo que eu passei. Vai ficar aí o vídeo, vocês voltam e peguem os detalhes, aprendam, exercitem essa soma, e eu acho que isso daí vai valer muito a pena para vocês, beleza? Vamos jogar, vou deixar aí no final do vídeo aí o B9 e o B10 do hall da Kung Fu Girl, tá bom? Valeu, galera, muito obrigado, hein? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
dreaming. I'll be 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 dreaming.